Olá, meus amores, tudo bom com vocês? E aí, a gente está nesse processo aí de isolamento e a gente está tentando fazer o melhor para a gente poder amenizar essas dificuldades, essas questões que a gente está vivendo, né? Dentro do contexto do nosso país, ou melhor, dentro do contexto do mundo todo, né? Então, a gente vai tentar sanar essa dificuldade com esses nossos encontros, né, toda semana, né, no vídeo, e tentar desenvolver um trabalho de um formato mais tecnológico, mas com a sensação de que a gente está junto, que a gente está sempre perto, né? Não esquecendo de ir à rua só se for necessário, né? Sempre usando o nosso álcool gel pertinho, nossa máscara. A minha máscara, como o tema da nossa aula hoje da nossa apostila é África, eu trouxe uma máscara africana, né, para a gente poder fazer uma relação estética, né, com o nosso tema. Eu tô com muita saudade de vocês, né? Essa turma tem uma coisa muito legal, a gente se curtiu muito rápido, né? O oitavo ano foi uma turma que a gente se curtiu muito rápido. Então, assim, eu quero muito dizer que eu tô com muita saudade de vocês e que a gente se encontra. Isso vai passar logo, a gente vai se encontrar muito rápido, muito mais próximo, tá? Mas, assim, eu fiquei muito contente, muito feliz, porque o livro 2, ele abre o tema do livro 2 é a arte africana, né? E que ela tem uma característica muito específica, muito singular, né? E aí a gente já começa dizendo que não é uma arte em si, o nome da cultura africana vai levar uma ideia de arte pelos antropólogos, mas na verdade os artistas, a África não está preocupada em fazer arte, quer dizer, nós estamos discutindo e vamos discutir uma África pré-colonial, uma África que não tinha acesso aos colonizadores, uma África que os europeus não chegaram lá ainda, né? Nesse primeiro momento, nós vamos pensar sobre isso, né? Como é um continente, porque tem muita gente que não enxerga a África como um país, né? No livro passado a gente fez um trabalho sobre Egito, e Egito é um país do continente africano, mas na verdade a África em si ela é um continente imenso, com 54 países, né? Antes dessa colonização ela tinha mais que 54 países, eram milhares de etnias, igual os indígenas, né? Mas a pergunta que não quer calar é: por que estudar as culturas africanas? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar que esse material, eu fiquei muito contente, muito feliz, porque ele está cumprindo com uma lei que foi imposta no Brasil desde 2003. É obrigatório que nas escolas públicas e particulares seja trabalhado atravessando todas as disciplinas, não é somente a arte, as questões da cultura africana e da cultura indígena, né? Nossa civilização, nosso povo brasileiro é constituído por essas etnias, por essas raças, por esses grupos. Os indígenas já estavam aqui, os europeus chegaram, e logo após, como os índios não conseguiram ser escravizados, não permitiram ser escravizados, eles vão trabalhar através do processo escravista, trazendo os negros para as Américas. Aqui no Brasil, isso aconteceu com Pedro Álvares Cabral, que vai desenvolver toda essa questão. Mas, então, partindo dessa premissa, debruçados nessa premissa, nesse início, nesse start desse bimestre, a pergunta é: por que estudar culturas africanas? Então eu separei, antes da gente começar, antes de eu ler o texto, assim que eu posso, eu indico materiais dentro de acordo com as turmas. Eu indiquei um material para o 7º ano, indiquei um material para o 6º. Tem um material que são 2 materiais. Esse material aqui é um material muito legal da Constança Lucas, que tem
Eu comprei na Saraiva 100 anos, que é uma coleção que tinha super dicas. E aqui tem a questão de vários movimentos de arte, de muitas coisas que é muito fácil para vocês entenderem. É um material muito bom. Material coletivo, que serve para a vida toda. Outro material legal que vocês deveriam comprar é um livro para entender a cultura africana de uma forma muito tomada pelos colonizadores. É o livro da Chimamanda Ngozi Adichie, da Companhia das Letras, que é o Hibisco Roxo. É um livro que relata e conta como que as famílias no continente africano se tornaram colonizadas pelos europeus que chegaram lá. Tem um outro livrinho também. Esse livro eu ganhei de uma aluna do Tamandaré do Centro, ano passado, que é o Mo-Obá, Histórias de Princesas. São a história das princesas africanas, da Kilzan de Oliveira. Então são materiais que não tem nada a ver com religião. São materiais que têm a ver com cultura. Nós estamos aqui falando de cultura e como as culturas se desenvolvem artisticamente. E como a gente discutiu desde o começo do nosso curso, né? Nós não estamos aqui para trabalhar especificamente prática de arte, né? Eu fiquei muito feliz porque a LDB diz também que há uma obrigatoriedade da gente discutir arte, porque nós estudamos história da arte, nós não estudamos fazer um tipo de arte. Por exemplo, não temos aula de dança, aula de teatro, aula de pintura, nós temos aula de história da arte, que é muito importante para o nosso desenvolvimento crítico, ok? Então vamos lá, eu separei um textinho, um texto que a gente vai abrir e depois vai fechar com ele. É um texto que fala: por que estudar as culturas africanas? Um enorme contingente de africanos originários de diferentes regiões e culturas foi escravizado e trazido para o Brasil entre os séculos 16 e 19. Então, muitos negros vieram para cá entre o século 16 e o século 19. Gente, já deixa a apostila de vocês a postos, porque a gente vai usar a apostila daqui a pouco. Esse texto é um texto que eu estou usando para complementar, mas a gente vai cair dentro da apostila, tá bom? Vamos lá. Hoje é a nossa aula introdutória, então a gente não vai estudar muita coisa da apostila, mas da página 2 até a página 3, né? Vamos usar as duas páginas hoje como construção. Então vamos lá. Esses homens e mulheres foram forçados a deixar as suas famílias, sua casa e seus pertences do outro lado do Atlântico. Esse povo deixou, eles foram obrigados a saírem de África para vir para cá. Ninguém veio de África para cá forçado, ok? Em navios negreiros, e por aí vocês sabem dessa discussão. No Brasil, os africanos pertencentes ao mesmo grupo eram separados uns dos outros. Olha que coisa triste. Eles saíam de lá, eles eram capturados, eles vinham para o navio, eles entravam no navio, só que eles se separavam. Por exemplo, se era uma família que tinha pai, mãe, vó, né, se separavam. Cada um ia para um navio, misturando pessoas nesse navio de etnias diversas e encaminhados a destinos variados. Então, assim, olha que questão psíquica. Imagine vocês, né? Imagine vocês, independente de ser preto ou branco ou índio. Você vive com a sua família, alguém chega, separa você da sua família e manda você para um navio, seu pai para o outro, sua mãe para o outro. Ou quando vinham no mesmo navio, quando chegavam no local de escravização, eles separavam as famílias. Então, essas famílias eram separadas e iam para destinos variados, né? Visava-se com isso o quê? Porque isso vai dificultar a consolidação de laços culturais. Por necessidade e resistência, falando línguas diferentes, oprimidos pela violência cotidiana e submetidos ao trabalho excessivo, os africanos escravizados estabeleceram um processo contínuo de utilização de memória coletiva e de um imaginário comum. Olha que fantástico, gente. Eles pegaram alguma coisa da cultura deles e fizeram algo de memória coletiva e desenvolveram isso para tentar manter esse processo de distanciamento da sua terra, ok? Dessa forma, suas variadas crenças, mitos, ritos
formas de adornos corporal, música, dança e culinária, entre outros saberes, foram preservados e renovados por meio de estratégias que incluíam práticas escondidas, né? Linguagem codificada e adaptação a expressões estéticas dos portugueses e indígenas em um processo de mestiçagem que constituiu a cultura brasileira. Entretanto, por serem vivas as dinâmicas, as tradições culturais se transformaram no decorrer dos séculos. No continente, seja nos Estados Unidos, seja no Caribe, seja no Brasil, as populações negras originárias da diáspora africana desenvolveram várias formas de relações sociais e culturais e visões distintas da África como terra de origem. Gente, o que é diáspora africana? A diáspora africana, o que é a diáspora? É a dispersão de algum povo. O que é a diáspora africana? É a dispersão dos africanos pelo tráfico atlântico de escravos e indo morar e viver e morrer num continente que não era o continente deles. Isso é diáspora africana. Então, o grande barato dessa aula que a gente está introduzindo hoje é a gente pensar que não estamos falando de religião africana. Nós estamos falando aqui de cultura africana e a importância da gente poder lembrar. Isso é uma lei. Nós não estamos fazendo nada fora do comum. Nós estamos aqui trazendo, nos debruçando dessa epistemologia. Quer dizer, nos debruçando desse conhecimento, para a gente poder ver outros tipos de cultura. Ok? E assim, o livro foi brilhante. Parabéns por esse recorte, que é muito importante. Vamos lá. Vamos para a nossa apostila, página 2. Vamos acompanhando a leitura, peguem aí. Exótico. É exótico que chama? Não? Né? Olha que interessante. Muitos pesquisadores e antropólogos antigos olhavam a África como um lugar exótico. Né? Essa palavra exótica é uma palavra... Por quê? Porque só passam para a gente aquela vegetação. Né? Eu vou confessar a vocês que eu não gosto muito do Rei Leão. Porque eu acho que parece que a África se resume a bichos selvagens, a uma savana selvagem e a um leão poderoso. Não gosto muito. A África tem outras coisas interessantes. Se a gente for estudar e pesquisar, tem um livro... eu sou cheio de livro aqui na mesa. Virou mesa. Chama-se Por que Riem da África? Né? É um livro que conta outras coisas que a África construiu, que não foi somente essa ideia de... E é muito mais que isso. Não é o Tarzan na selva africana. É muito mais que isso. Né? Então vamos lá. Vocês logo vão ver aí na frente a foto de duas meninas negras retintas da cultura angolana, né? Com colares de miçanga, muitos coloridos. Né? Aqui no nosso país... O que ficou como memória coletiva da cultura africana, do sentido África e Brasil, foram o mito dos orixás. Então, os orixás eles estão muito presentes na cultura africana, que é o que é a memória coletiva, que é a preservação dessa memória coletiva da cultura africana. E essas duas meninas representam muito... o que é uma aldeia primitiva que sente desejo de manter ainda a sua cultura. Vamos ler aqui. A falta de conhecimento e o distanciamento do homem ocidental das diferentes culturas africanas ou asiáticas reforçam preconceitos sobre seus diferentes costumes e expressões artísticas. Preconceito trata-se de tirar conclusões precipitadas a respeito de algo ou alguém sem um primeiro contato, ou antes de ter conhecimento real sobre o assunto. O que é o preconceito? É eu falar uma coisa que eu nem sei, eu não conheço, eu não vi, mas eu vou criar uma forma de falar mal sobre aquela coisa. E acontece isso muito com a cultura africana e a cultura asiática. O homem ocidental
ao se deparar com elementos da cultura africana, né, o homem do Ocidente, quando olha para a cultura africana, enxerga as formas e as cores como algo exótico. Por quê? Eles usam muitas formas diferenciadas e muitas cores fortes. Né? Então, assim, esse colorido, esse estampado, um turbante na cabeça, muita miçanga, mostra uma característica que é extremamente vista como exótica. Só que isso não é exótico, é cultural, né? Ele muitas vezes julgam como diferentes, interessantes ou às vezes assustadores. Ele desconhece as motivações para a criação de... Risque sair. Ele desconhece as motivações para a criação de tais objetos ou símbolos por trás da produção dos mesmos. Mas, no geral, não busca aprender sobre a cultura e acaba perpetuando o preconceito. Muita gente fala mal da cultura africana, mas não estuda, não pesquisa, não lê a cultura africana e vai falar o que quer bem falar e vai disseminar o preconceito. Esse preconceito vai gerar essa questão que é o racismo e a intolerância religiosa. Conhecer e estudar a arte desses povos, e aí a gente vai, né, através... A arte vai ser um caminho para a gente lutar contra esse preconceito. Conhecer e estudar a arte desses povos é uma maneira de entrar em contato com sua riqueza cultural e eliminar preconceitos e estereótipos. Porém, livros e materiais que se aprofundam no assunto são poucos divulgados. Né? Ponto 2. Um assunto que é muito importante a gente pensar. Na nossa aula de Egito, a gente lembra que a gente trabalhou o quê? O Egito produzia toda a sua cultura através da religião dos deuses deles. Isso continuou com o processo. Isso era em toda a África. A África, ela trabalha com... Olha que coisa linda, uma memória coletiva. E a memória coletiva da África é a comunidade, é o Egbé, é a família. Então, assim, ela tem uma construção desta forma. Então, ele vai dizer aqui no nosso livro: há uma grande diferença religiosa resultante das diferentes tribos e povos que viveram e vivem na África. Essa diversidade é expressa através de vários tipos de práticas, rituais e manifestações religiosas. Deixa eu falar, os africanos não enxergam a forma deles viverem como religião, igual a gente aqui no Ocidente é. Católico é uma religião, cristão, evangélico é uma religião. Eles não enxergam como uma religião. Porque o que é a religião? A religião, pelos antropólogos, segundo os antropólogos, significa religare. Religare é uma palavra do latim que significa religar. Eu preciso me religar com algo que eu me desliguei. Os africanos, eles não enxergam a vivência deles como um desligar ou desconectar. Isso está sempre conectados, tanto os vivos quanto os mortos. E eles não acreditam que vão ter que se salvar, que vão ter que ter um Deus que vir buscar, que vão morar num lugar X. Isso não está na cabeça dos africanos e nem quem segue a filosofia africana no mundo contemporâneo agora. Então vocês vão ver a imagem aí da tribo Zulu, que tem até no Netflix uma série Zulu Chaka, que mostra sobre isso. Tem muita mentira ali, né? Muita invenção para olhar o olhar do colonizador como pro bonzinho, mas você consegue ver o que é um processo de colonização. Dentre as muitas religiões presentes no continente africano, atualmente pode-se identificar quais são, olha bem, cristãos, muçulmanos e religiões tradicionais. Deixa eu falar com vocês. Os cristãos e os muçulmanos, eles foram colonizadores. Eles foram lá e tentaram colocaram nos africanos que eles queriam tirar a religião tradicional deles e tentaram convertê-los ao islamismo e ao cristianismo. Hoje você vê uma África dividida por 3 visões religiosas: a islâmica, a cristã e a de tradição antes deles chegarem. Essa de tradição de antes deles chegarem sofre muita pressão de demonização, né? Tanto as igrejas cristãs e as mesquitas islâmicas, né, vão dizer que o que eles fazem como prática espiritual é uma prática do demônio, da energia negativa. E não, gente, não. Isso é uma prática tradicional que eles tinham
antes dos colonizadores chegarem lá, né? As religiões tradicionais têm uma visão simbólica da vida. Olha bem, o que é? Tem uma visão simbólica da vida. São compostas pelo real, material ou pelo invisível, que é o espiritual. Só que a base da religião e da espiritualidade africana é a natureza. A natureza é uma referência importante para a construção dessas duas matizes, desse pensar mundo visível e mundo invisível. Acreditam que todos os indivíduos, olha aí, ó, que eu falei, estão ligados e devem colaborar como um todo na busca pela harmonia e pelo equilíbrio. Existe uma palavra chamada Ubuntu, que é uma palavra que resume isso aqui, da cultura banto. Não há um deslocamento, eu não me desligo de você e nem você desliga de mim, né? E se eu estou bem, você está. Na cultura africana, gente, a palavra que resume a cultura africana é imaginário coletivo, né? Você pode ser da tribo do Sudão, você pode ser da tribo da Mauritânia, da Nigéria, do Egito. Você pode ser de qualquer tribo, e ter uma vida diferenciada. Mas o que une é que mesmo sendo da Mauritânia e você sendo do Egito, nós somos uma família. Eles não enxergam as religiões, as espiritualidades tradicionais deles. Eles não enxergam essa divisão. Então, eles estão sempre ligados uns aos outros. Dentro das tradições africanas, por esse equilíbrio, é muito importante para manter uma palavra que a gente fala aqui no Brasil, que não tem a ver com, entre aspas, macumba, nada disso. Axé. Axé significa uma palavra iorubá, assim como você vai falar faith em inglês, né? É uma palavra, é uma palavra da cultura deles, significa força vital. A força vital, quando eu falo axé, eu não estou chamando demônio, eu não estou invocando energia ruim, eu estou falando de uma força vital. Então, toda a organização da cultura africana, gente, estou falando tudo que está aqui no livro de vocês, ela está ligada a quê? A colaborar com o todo na busca pela harmonia e pelo equilíbrio. Dentre as tradições africanas, contribuir para o grupo é de suma importância para a sobrevivência da comunidade e é essencial que cada um cumpra seu papel, tanto como nível espiritual como material. Olha que interessante. Não tem ninguém melhor ou pior. Todos têm um papel e têm uma responsabilidade para conduzir esse trabalho. Vamos lá, continuando. Logo depois a gente tem uma máscara do Gabão. Aqui embaixo na página 3. Mas onde entra a arte nisso tudo, gente? A arte é uma forma de expressão e o povo africano a utiliza de várias formas para expressar sua devoção. Então, a arte para eles é para expressar também a questão religiosa, igual os egípcios. Tanto no dia a dia quanto em seus rituais, eles utilizam máscaras, estátuas, músicas, danças, pinturas corporais e outras formas de arte como maneira de externalizar suas memórias das tradições, de sua ancestralidade e do equilíbrio antigo da natureza. Então, olha bem, eles lutam para o equilíbrio da natureza. Eles não são responsáveis pela destruição da natureza, né? Eles lutam pelo equilíbrio da natureza, né? Com uma maneira de entrar em contato com uma época em que não existem diferenças nem separações entre o mundo dos deuses e o mundo dos humanos. Não existe essa diferença. Todos nós somos uma coisa só, nem os deuses nem os humanos. Muitos povos africanos acreditam que alguns objetos de arte possuem poderes mágicos e que sua utilização em rituais vai muito além de uma simples função decorativa. Olha que bacana, isso é muito importante. Eles não usam uma pulseira no braço simplesmente por usar para ficar bonito. Eles usam uma pulseira no braço porque tem um significado da relação com eles entre o divino e o real. Isso é muito interessante quando eles falam aqui. Muitos povos africanos acreditam que alguns objetos de arte possuem poderes mágicos e que sua utilização em rituais vai muito além de uma simples função
decorativa. Muito bom. O que vai ser a atividade que a gente vai corrigir daqui a pouco? A gente vai corrigir, e eu acho que com vocês, a gente vai fazendo talvez no Zap. Vamos confirmar isso direitinho, tá? Mas a aula está sendo dada aqui. Então, praticando da página 3, fazer a questão 1 e a questão 2, ok? Questão 1 quando você pensa em arte africana, quais são as primeiras formas de arte que vem à sua cabeça? Qual você acredita ser a motivação para a sua produção? Pergunta 1. Pergunta 2. Você acha que a prática de utilizar formas de arte para expressar devoções religiosas ainda é utilizada nos dias de hoje? Justifique. Façam, né? E a gente vai dar um jeito de corrigir na nossa... Ou numa live que a gente vai ter, ou no nosso Zap, ok? A gente faz um contato no Zap, tá bom? Beijos, bom dia para vocês. Que vocês aproveitem bastante, que a gente possa se encontrar o mais rápido possível. Vamos tentar fazer o melhor possível, dia de luta, dia de glória, dia de paz, dia de crescimento. Vamos tentar plantar mais coisas boas que coisas ruins e diminuir problemas e evoluir. Saudade. Álcool gel, não deixar de usar. E aonde for, máscara, a minha é africana. Estou todo africanizado para vocês. Estampado e coisa. Ok? Beijos. E até o próximo encontro.